Futura dessa quarta-feira, 5 de agosto, se dedica à produção de energia renovável no Brasil. E a gente começa pelo aproveitamento energético do biogás, gerado nos aterros sanitários e que está entre as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Por volta de 3 a 6 meses, esse resíduo que foi disposto, compactado e aterrado, ele começa a sua geração do biogás que contém o metano, que é o gás de interesse, é o gás que tem poder calorífico dentro do biogás. E os ventos nos levam até o Rio Grande do Norte, onde se encontra a maior matriz de energia eólica estadual do Brasil. Com esses parques, nós conseguimos ter uma capacidade instalada de 2 gigawatts, que é o dobro do que o que a gente consome atualmente. Então, o Rio Grande do Norte passou a ser um estado exportador de energia elétrica. Olá, gente! A geração de lixo no Brasil aumentou 29% de 2013 a 2014, o equivalente a 5 vezes a taxa de crescimento populacional no período, que foi de 6%, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Mas a quantidade de resíduos com destinação adequada, no entanto, não acompanhou esse crescimento da geração de lixo. Coletar de forma adequada significa a possibilidade de produzir energia. E em boa parte do mundo, o lixo se transformou em uma solução energética. Existem, mundo afora, 1.483 usinas térmicas que queimam resíduos para produzir energia alternativa. Aqui no Brasil, nós estamos muito longe disso, mas o potencial é animador. Pelas contas do Ministério do Meio Ambiente, considerando os 56 maiores aterros do país, seria possível abastecer de energia elétrica uma população equivalente à do município do Rio de Janeiro. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionado em 2010 pelo presidente Lula, após anos de debates. A medida foi elaborada para permitir o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Uma das metas do plano é em relação ao aproveitamento energético do biogás, que é gerado nos aterros sanitários. O biogás ele é produzido através da decomposição do resíduo orgânico no meio anaeróbico. Por volta de 3 a 6 meses, ele começa a sua decomposição e a sua geração do biogás com uma concentração alta de CO2 e baixa de metano. Então, por volta de 3 a 6 meses, esse resíduo que foi disposto, compactado e aterrado, ele começa a sua geração do biogás que contém o metano, que é o gás de interesse, é o gás que tem poder calorífico dentro do biogás. O objetivo do aproveitamento energético do biogás é convertê-lo em uma forma de energia útil, tais como eletricidade, vapor, combustível veicular ou até para abastecer gasodutos com gás de qualidade. Como o biogás ele tem um alto poder calorífico, ele pode substituir os gases hoje, que são os combustíveis fósseis, como gás natural veicular, GLP, diesel. Então isso faz com que a gente consiga diminuir a emissão de CO2 de combustíveis fósseis. A Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, divulgou um panorama dos resíduos sólidos do país, referente ao ano passado. E o cenário preocupa. É o que aponta essa especialista. Nós levantamos que só em 2014 nós geramos 78,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E que desse montante gerado, 90% foi coletado. Então, a coleta ela avançou um pouco mais nesses anos, nós concluímos que sim, mas ainda concluímos que 10% do que é gerado ainda tem uma destinação desconhecida. Por outro lado, disso que é coletado, que dá por volta de 71 milhões e 300 mil toneladas de 2014, uma parte ainda foi para lixões e aterros controlados. Lixões e aterros controlados são destinações inadequadas, causam poluição ambiental. E a gente levanta que 41,6% do que foi coletado ainda teve esse destino, apesar da gente ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em 2010. Alcançar o fechamento dos lixões até o fim de 2014 era um dos principais pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas cerca de 3.000 cidades, de um total de 5.570 em todo o país, não conseguiram obedecer à legislação. Isso é ruim. É ruim porque nós vamos empurrar um problema para frente. E não basta arrumar o dinheiro para construir o aterro. É importante que as autoridades tenham consciência de que
É bom ter o aterro, mas é muito mais importante capacitar e dar dinheiro para que as prefeituras possam, de fato, manter esses aterros. Porque um aterro bem feito começa bem feito, três meses depois, dependendo da quantidade de resíduo que ingressar, já não vai estar bem feito se não estiver tendo a continuidade para isso. E uma coisa que é importante, a autoridade maior deste país precisa de ter consciência também que este deve ser um processo incentivado, sob o ponto de vista fiscal. O Brasil passou anos e anos com uma série de benefícios fiscais em diversos segmentos da indústria e o resíduo, que é algo que deveria receber incentivo, recebeu rigorosamente zero de incentivo. Segundo a Abrelp, a criação de uma taxa para o serviço de limpeza pública, responsabilizando a sociedade por essa utilidade, ajudaria o país nas questões ambientais e de saúde. Porque é um serviço que demanda recursos. Infelizmente, ele ainda é visto como gasto e é por isso que nós temos esse cenário onde mais de 3.000 municípios ainda levam para lixões e aterros controlados. Apesar dos olhos não verem, a saúde sente, porque as essências de lixões no Brasil contaminam as águas subterrâneas, as águas superficiais, geram poluição atmosférica, a propagação de vetores impactam profundamente na saúde pública. A gente defende uma cobrança, sim, clara, justa e conforme o investimento necessário na localidade. A limpeza pública não é só a responsabilidade da prefeitura. A prefeitura ela é titular do serviço, isso é inquestionável, mas a responsabilidade é compartilhada. Então, o cidadão também tem um papel nisso. A partir do momento que ele paga uma taxa, dependendo de como ela é cobrada, por exemplo, se for por quilo, por geração de domicílio ou por pessoa, as pessoas vão começar a consumir menos também. Então, nós acreditamos que sim, a taxa, ela bem aplicada, ela vai fazer toda a diferença no sistema de limpeza urbana. E entre as fontes de energia renovável, a energia solar fotovoltaica é a que mais cresce atualmente no mundo. O Brasil possui um alto potencial para aproveitamento dessa fonte de energia, já que também possui índices de radiação solares superiores aos encontrados na maioria dos países europeus, que são os que mais utilizam esse tipo de recurso. Na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, uma instituição de ensino superior tem investido na utilização da energia solar para a geração de eletricidade com fim de consumo no campus universitário. Nós vamos ver mais sobre essa iniciativa na produção da TV Univates. Fábio é dono de uma academia e mora no mesmo prédio. Boa parte da receita do estabelecimento é destinada ao gasto com energia elétrica, para a esteira, para o ar-condicionado e para as lâmpadas. Estou pagando agora em média uns R$1.000, né? E tenho 6 ar-condicionados, né, as esteiras que consomem. Para o especialista, o preço cobrado é justo. Ele explica que o valor pode aumentar se novas fontes de energia não se tornarem mais comuns. Segundo ele, caro mesmo é o custo de geração. Em Lajeado, a 110 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, um centro universitário construiu uma usina de energia solar. A Univates investiu R$1.300.000 em painéis fotovoltaicos instalados sobre um dos prédios. A usina é capaz de aproveitar a radiação do sol mesmo quando ele está coberto pelas nuvens. A gente tem que lembrar que a gente é uma instituição de ensino que, de certa forma, também tem que fomentar isso. Então, aqui a gente vai ter espaço para os cursos de engenharia e outros também, né, poderem fazer suas práticas, entender o funcionamento, acompanhar, porque isso não vai ficar isolado aqui, a gente vai ter acompanhamentos diretos das placas e seus comportamentos. Com a economia de energia, o valor investido deve retornar para a Univates em 8 anos. A média de acesso aos raios solares aqui, nessa exposição das placas, seriam de uma média de 3 horas dia, ano, né? Então, com isso, nós teríamos um retorno do investimento em 8 anos. Para uma vida útil de 40, faz todo sentido economicamente falando. Agora, se essa incidência solar ela passa a ser de 5 horas por dia, esse retorno se dá em 5 anos. Então, sob qualquer hipótese que a gente faça as contas, é vantajoso esse retorno. Os 1.100 painéis produzem 25 megawatts-hora por mês. Toda essa energia representa 5% do consumo total da Univates. A gente vai estar gerando energia que no final do mês
a gente vai, quando vier a nossa fatura de energia, a concessionária vai avaliar a quantidade de energia que tu consumiu, a quantidade de energia que tu gerou e essa diferença tu vai fazer o pagamento. Em 2 anos, a instituição planeja ampliar a usina. Até 2017, 100% do campus deve gerar energia através do sol. Não preciso comprar energia na rede e, obviamente, a AES-Sul também não vai precisar ir para um leilão buscar energia e trazer isso para nós. Ela daqui a pouco pode buscar energia com nós. Aqui eu sempre comento que, quem sabe, no futuro bem próximo, a gente vai ser Univates Energia também. É como se fosse uma grande tubulação de água, toda ela interligada. Então, no momento que tu lança ela dentro do sistema, ela pode ser consumida aqui dentro ou ela pode ser lançada para o sistema para fora. Então, ela é uma energia que ela está sempre sendo consumida. Por mais que, eventualmente, vamos supor que num determinado período a Univates ficasse sem nenhum funcionamento durante o dia, essa energia ela não seria perdida, ela seria injetada na rede e outra possibilidade, outra empresa, outra residência estaria consumindo a energia gerada aqui dentro. Para entrar em operação, o sistema precisa agora de aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, o que não deve demorar. A usina de energia solar da Univates é a maior do estado. O projeto começou em 2012, quando 10 placas foram instaladas, de lá para cá monitoradas para descobrir se havia potencialidade. Agora, os 2.000 metros quadrados de painéis fotovoltaicos permitem a produção de energia sem impacto ambiental. Elas, com certeza, no momento da confecção delas, elas tiveram suas emissões para serem confeccionadas, mas no momento, na hora da geração da energia elétrica e o consumo dessa energia, a gente estaria falando em termos de impactos ambientais zeros, né? E, obviamente, aí todo mundo ganha, né? Ganha a Univates, ganha a região, ganha o estado, ganha o país, ganha o planeta. Depois do intervalo, são os ventos que nos levam até o Rio Grande do Norte, onde se encontra a maior matriz energética eólica estadual do Brasil. E nós seguimos o Jornal Futura ligados na produção de energias renováveis no Brasil. E dessa vez são os ventos que nos conduzem até o Rio Grande do Norte, onde se encontra a maior matriz de energia eólica do Brasil. São 78 parques eólicos que conseguem fornecer energia para abastecer 3.200.000 habitantes. E a expectativa é de que até o ano de 2018, essa capacidade produtiva aumente. A equipe da TV UERN mostra pra gente como funciona a geração desse tipo de energia na região de Mossoró, onde se concentram exatamente os maiores parques de energia eólica do estado. Aqui nenhum fica parado, todos giram. O motivo é simples. O equipamento se adapta ao vento. O aerogerador ele tem 2 sistemas, né? Um sistema que acompanha a direção do vento e outro que acompanha a velocidade. Tudo porque a ventania nem sempre vem com a mesma força e direção. E o Rio Grande do Norte é privilegiado. Boa parte do território recebe ventos regulares. Esse ambiente favorável aqui é bem aproveitado. 78 parques já produzem energia eólica aqui no Rio Grande do Norte. Fazem o estado fornecer o suficiente para abastecer 3.200.000 habitantes. Com esses parques, nós conseguimos ter uma capacidade instalada de 2 gigawatts, né, que é o dobro do que a gente consome atualmente, né? Então, o Rio Grande do Norte passou a ser um estado exportador de energia elétrica. Exportador responsável pela maior produção de energia eólica do Brasil. 30% do total usado no país. Os pesquisadores que estudam essa alternativa energética projetam mais crescimentos do setor no Rio Grande do Norte em 4 anos. Contando com todos os projetos que já foram desenvolvidos, que já estão em operação, construção e outorgados até 2019, que foram conquistados em leilões, né, e também no ambiente de contratação livre, o estado já tem assegurado 4,9 gigawatts de potência instalada e mais de 18 bilhões de investimento direto somente nas usinas. O mercado estima que até 2017 as atividades no setor eólico sejam responsáveis pela geração de 30.000 empregos diretos e indiretos. A autossuficiência significa investimentos. Foram quase 5 bilhões de reais aplicados no mercado eólico do Rio Grande do Norte nesses últimos 5 anos. Uma situação de tranquilidade energética. Antes a energia daqui vinha de outros estados, né, como as hidrelétricas que estão instaladas na Bahia. Este é o complexo eólico no município de Areia Branca, onde o sertão se encontra com o mar. Essa é a paisagem que os turistas agora encontram neste litoral potiguar. São 90 turbinas divididas em 3 parques, cada torre com 120 metros de altura. Mais de 400 milhões de reais foram investidos aqui.
faz o Nordeste ficar em alta neste mercado. O Brasil hoje tem 6,8 gigawatts de energia eólica instalada. Dos 6,8, 5,2 estão no Nordeste, representando 77% da matriz. Outro parque em construção do mesmo consórcio fica na região de Serra do Mel, mais 31 coletores. A atividade, que exige mão de obra específica, precisa gente com qualificação. Claro que a gente não consegue encontrar toda a mão de obra especializada, mas o que a gente tem de vaga que encaixe o pessoal local é dado preferência às pessoas da região. Desde 2009, o Rio Grande do Norte é o estado que mais tem projetos submetidos aos leilões federais que envolvem fontes renováveis de energia. Um projeto de energia eólica, após arrematado, deve entrar em operação no prazo de 3 ou 5 anos, dependendo do tipo de leilão. São muitas exigências dos órgãos públicos a serem cumpridas, ainda mais em um lugar rico em recursos naturais como o litoral norte rio-grandense. Tem que analisar o local onde essas usinas vão ser instaladas, né, de forma que elas prejudiquem o menos possível do meio ambiente. Né? Então, após esse licenciamento, essa permissão, é que as usinas vão começar a ser construídas. Né? Muitos projetos de escoamento de produção eólica não conseguem ser finalizados no mesmo período que os parques eólicos. Para evitar este problema, o complexo eólico daqui tem subestação e linhas próprias para transmitir a energia. E esses circuitos eles são interligados através, né, da rede de média tensão a uma subestação. Uma energia limpa, uma energia de baixo custo, baixo impacto ambiental, de alta rentabilidade. A instalação da turbina não impossibilita que a terra seja usada para as atividades rurais. E a economia local dos municípios ganha desde o começo das obras. Eu posso dar o exemplo da cidade de Parazinho, né, onde durante a implantação dos parques eólicos na localidade eles tiveram um acréscimo no PIB da cidade de um valor maior que 100%. Né? Então eles praticamente dobraram o PIB da cidade durante a implantação de parques eólicos na localidade. Com essas belas imagens e com a produção da TV UERN de Mossoró, Rio Grande do Norte, nossa parceira, a gente encerra essa edição do Jornal Futura, dedicado à produção de energias renováveis no Brasil, que também contou com a participação da TV Univates de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e da nossa equipe de São Paulo. Obrigada a você pela sua energia. A gente se vê amanhã de novo, 5 horas, ao vivo. Um beijo e uma ótima noite. Well,